Oi, pessoal! Hoje eu tô com uma convidada super especial. Bom, eu já sou conhecida de vocês, eu sou a Camila Schutt, eu trabalho aqui na FIAP, eu sou influenciadora digital. Eu também sou fundadora do blog Mulheres na Computação, advogada da causa feminina na tecnologia. E hoje a gente trouxe aqui a Júlia, eu vou deixar ela se apresentar pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Tá. Oi, gente, meu nome é Júlia, mais conhecida como Júlia Jolie na internet, porque eu tenho um canal com o meu nome. E eu gosto de influenciar as pessoas a aprenderem sobre tudo. Eu gosto de falar de ciência, já falei também sobre computação no meu canal e dou dicas de inglês, sobre viagens, intercâmbio e tudo mais. E a gente estava conversando aqui, a gente tem várias histórias em comum, porque ambas cresceram em cenários onde a gente tinha uma maioria masculina, enfim, a gente ficou conversando bastante. Mas o que a gente queria conversar e que eu queria ouvir um pouquinho da Júlia é sobre como que é o envolvimento dela com programação. Eu já contei um pouquinho de como é o meu envolvimento, como que rolou tudo isso na minha vida, e eu queria que a Júlia contasse um pouquinho para vocês também se inspirarem nela. Então, você quer saber mais, assim, o meu início mesmo? Como que é isso? Então, quando eu tava na 8ª série, eu decidi ir para um colégio técnico. Queria, assim, decidir o que eu queria fazer da vida. Porque eu acho que na escola a gente não tem muito acesso no início. E aí eu fui fazer um técnico em telecomunicações, que é mais ou menos uma eletrônica, né? Mais focada em telecom. E aí eu tive um primeiro contato com uma programação bem básica, era uma coisa mais para circuitos, na verdade, do que programação em computador mesmo. E isso já despertou um certo interesse. Sempre gostei de exatas, sempre me interessei e tal por biológicas e exatas. E aí, quando eu fui para a universidade, eu logo no primeiro semestre descobri que tinha um laboratório de bioinformática lá na minha faculdade. E aí eu falei, vou ver. E daí eu comecei a ter que aprender Python para lidar com todos os programas. A gente fazia simulações tridimensionais de proteínas, era um negócio muito legal. E aí a gente via o encaixe da proteína e tudo aquilo. Claro, quando você vê a imagem é lindo, mas também tem todo um trabalho por trás que também é lindo, né? E é divertido, é um quebra-cabeça e tal. E aí já comecei a aprender Python. E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, também fiz matérias em que precisava usar programação e depois não parei mais. Agora, sempre que eu posso encaixar programação nas minhas tarefas em laboratório, na biologia, eu uso como uma ferramenta para me auxiliar, para tornar meu trabalho mais interessante, mais criativo e tudo mais. Nossa, que legal, Júlia. E eu acho que aqui a gente vê um pouquinho dessa quebra de barreira. Na verdade, foi só esse primeiro contato que às vezes é um pouco mais difícil, mas depois que você descobre toda a beleza, que a gente fala, o outro lado também é lindo. Depois que você começa a ver o quão legal e o tamanho, o poder dessa ferramenta que é saber programar, eu acho que você começa a encaixar mesmo no seu dia a dia. Muito bacana. E sabendo que você tem todo esse background de biologia, fiquei super curiosa. Conta um pouquinho pra gente o que é bioinformática, porque eu realmente não sei, eu achei muito legal. Então, a bioinformática, ela, da área que eu trabalhei, ela era focada em traçar comparações genéticas entre espécies ou proteínas e tal. Porque o que acontece? Quando você tem uma sequência de DNA, é uma coisa gigantesca, cheia de letras e números, e você pode comparar duas e chegar a um modelo matemático que vai te dar um nível de similaridade para aquilo. E, por exemplo, quando você faz um teste de DNA de paternidade, é uma coisa, você provavelmente usou alguma bioinformática. Talvez tenha alguns testes que são mais laboratoriais mesmo e você vê umas marcações. Mas você também pode fazer um teste de DNA que seja dessa forma. Se você sequenciar o genoma, você, quando faz uma comparação, 98% de similaridade. É porque lá nos códigos, né, do nosso DNA, que é também meio que uma programação, a gente tem muitas coisas parecidas, né? Muitas sequências de letrinhas parecidas com outra espécie. E aí a bioinformática usa o meio da computação para poder fazer vários modelos e chegar a similaridades ou criar modelos tridimensionais e ver... Tem uma parte toda de farmácia, de farmacologia, em que em vez de você, por exemplo, chutar
qual proteína qual medicamento vai encaixar naquela proteína, você primeiro faz toda a parte do computador, de testes computacionais, em vez de ficar gastando uma grana, né? Que pra fazer... biologia é tudo mais caro, né? Sim, para fazer testes no laboratório vai ser muito mais caro. E aí, em vez disso, a gente já faz no computador e decide, não, aquela proteína vai ser melhor pra gente estudar. Ai, que incrível, adorei. Eu acho que mostra bastante esse lado da computação, auxiliando o ser humano a ficar mais rápido, muito legal. E agora, eu acho que para acabar, eu queria ouvir a sua última opinião sobre... depois que eu descobri programação, eu sempre penso, putz, se eu tivesse começado antes, porque eu fui realmente aprender a programar mesmo, assim, me dedicar a isso, quando eu entrei na faculdade. E eu vivo pensando, tipo, se eu tivesse tido a oportunidade, se alguém tivesse mostrado isso antes, eu ia ter me apaixonado antes e eu ia poder começar a transformar o mundo antes. Eu não sei se você também sente isso, se você tem algum testemunho, sei lá, alguma dica para as pessoas, tipo, comecem antes. Eu sempre tento falar, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Com certeza. Eu também só fui me interessar e botar a mão na massa mesmo na universidade. Mas quando eu descobri, eu me apaixonei e eu acho que a Júlia adolescente ou a Júlia criança, que eu sempre gostei de videogame ou de jogos ou jogos online e tal, RPGs e essas coisas, eu com certeza ia amar programar se eu tivesse tido acesso até na escola. Eu sempre me pergunto por que programação já não é uma matéria de escola, sabe? Pode começar lá por uma coisa mais básica, só a lógica da programação, mas eu acho que quanto mais novinho, melhor para aprender, com certeza. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, o recado dessas duas mulheres que se envolveram nesse mundo da programação e tanto gostam, eu acho que o recado é o mesmo. Comecem a estudar, programem, descubram essa ferramenta tão bacana que é programação. Se divirtam. Exatamente, é divertido. Nossa, eu posso só falar uma coisa? Claro! Eu, quando tô num projeto de programação e eu tenho um problema, eu fico tão imersa, tão obcecada, que às vezes eu passo horas fazendo aquilo e eu esqueço. Então, é realmente uma diversão. Quando você faz algo, se você tem um problema de programação que você realmente se interessa, que é algo que você realmente acha legal, você vai ficar viciado, com certeza. E outra coisa que que é uma das coisas que mais me cativa na programação, é uma coisa que tá só na minha cabeça. Por exemplo, eu gosto muito de web. Uma coisa que tá só na minha cabeça, que só existe no meu mundo. Eu consigo traduzir aquilo e da minha casa fazer milhares de pessoas verem aquilo. Isso pra mim não tem preço, eu ainda não descobri nenhuma ferramenta que faça isso. Então é isso, gente, também descubram programação.